Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa. Aqui é o professor Robson Gomes Filho. Trago mais uma vez a continuidade, mais um vídeo dando continuidade às nossas aulas de história em tempos de quarentena. Aqui eu continuo as aulas de história, do curso de História Medieval 2, tratando sobre o Império Bizantino. No vídeo anterior nós falamos da crise do Império Romano, da formação do mundo e do Império Bizantino, especialmente até o Imperador Justiniano. E aqui nós estamos trabalhando basicamente com duas referências bibliográficas principais, com Michel Angould, a cidade de Constantino e Bizâncio, dois capítulos do livro Bizâncio, a ponte da Antiguidade para a Idade Média. Estamos trabalhando com Hilário Franco Júnior e Rui de Oliveira Andrade Filho, dois autores brasileiros, com os capítulos de Estruturas Religiosas e Estruturas Políticas, o livro Império Bizantino, daquela coleção da década de 70 para 80, coleção Tudo é História, livretozinho muito bacana sobre Império Bizantino. Nós, no primeiro momento, trabalhamos mais com Michel Angould, no segundo momento, vamos trabalhar com Hilário Franco Júnior e Rui de Oliveira Andrade Filho, tratando especificamente agora das estruturas religiosas, das estruturas políticas do mundo bizantino, do Império Bizantino. Okay? Começando com as estruturas religiosas, nós então estamos falando, nós começamos na aula passada, do vídeo anterior, falando das estruturas do Ocidente romano, da crise do Império Romano, da maneira como o cristianismo nasceu das ruínas do Império Romano, ou da decadência do Império Romano, se solidificou no mundo bizantino, também no mundo ocidental, mas principalmente no mundo bizantino, como parceiro do Império Romano, como parceiro do Estado, ao mesmo tempo com uma série de conflitos, com dificuldades nessa relação igreja-Estado, impostas por essas divergências entre religião e política, que não é de hoje, evidentemente, que estão aí para ser postos à prova. Especificamente, em tratando de cristianismo, então, nestes séculos que se desenvolveu o cristianismo, especialmente a partir da fundação da Igreja Católica no século IV, em 325 com Constantino, e aí se estabeleceu, como a gente falou no vídeo anterior, essa relação entre a ortodoxia e a heterodoxia, ou seja, aquilo que é ainda hoje oficialmente como aceito, como sendo correto, como sendo ortodoxo, em divergência com aquilo que se entende e desde o período medieval se persegue como sendo heterodoxo ou herético, né? A partir disso, a gente pode colocar que foi se desenvolvendo nessa separação entre Ocidente e Oriente, entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, entre o mundo medieval dos reinos bárbaros da Alta Idade Média, que nós discutimos nos vídeos de História Medieval 1, e esse mundo oriental que sobreviveu do Império Romano pelo menos 1000 anos, para além da queda do Império Romano Ocidental, se desenvolveu também pelo menos duas formas de cristianismo, tá? Ou dois modos de vivência do cristianismo que a gente pode colocar como sendo um cristianismo ocidental e um cristianismo oriental. E aí eu cito o Hilário Franco Júnior, na página 19, que diz que mesmo aquilo que poderia ser o grande ponto de contato acabou por os isolar irremediavelmente, o cristianismo. Isso falando isolar Oriente e Ocidente. Elemento central nas duas civilizações, ocidental e oriental, a religião era vista, professada, sentida de maneiras diferentes. Para os orientais, sempre mais especulativos, herdeiros das antiquíssimas religiões egípcio-mesopotâmicas e da filosofia grega, o cristianismo era ao mesmo tempo fonte de sentimento e reflexão. Por isso, envolvia a todos. A palavra grega igreja tinha lá seu sentido literal de comunidade, significando o conjunto de fiéis, mortos e vivos. Para os ocidentais, então, fazer uma pausa. Então, para os orientais, a religião é vivida, é entendida de maneira muito mais reflexiva. Tá? Isso advém de religiões, como o Hilário Franco Júnior traz muito bem, de religiões que têm esse fundamento, como é o caso das religiões gregas, da própria filosofia grega, ou egípcio-mesopotâmicas, que têm esse caráter
muito mais reflexivo, muito mais especulativo, muito mais filosófico. Daí que esses embates teológicos são muito mais frequentes na igreja oriental do que na igreja ocidental. Okay? Então, para os ocidentais, de espírito mais pragmático, por muito tempo a religião foi vista como uma espécie de prática mágica, que não poderia ser objeto de estudo de debates. Daí, para eles, a igreja designara uma hierarquia sacerdotal, o grupo de pessoas que monopolizava a comunicação e a negociação, fertilidade, saúde, riqueza, vitória, salvação com Deus. Portanto, o Ocidente, e aí é um assunto que a gente vai discutir mais propriamente em História Medieval 1, daqui a algumas aulas, portanto, daqui a alguns vídeos, o Ocidente desenvolveu um tipo de religiosidade mais prática, mais voltada para o cotidiano, mais voltada para as necessidades cotidianas, como, por exemplo, a fertilidade, a saúde, a riqueza, a vitória, a salvação, mas a salvação voltada para elementos práticos, muito mais do que elementos filosóficos e especulativos, como de fato se desenvolveu o cristianismo oriental. Em todo caso, o fato é que o cristianismo tem uma importância central, a religião tem uma importância central no mundo bizantino. Tanto também no mundo ocidental, mas no mundo bizantino ela tem um aspecto fundamental, que é o que que eu quero destacar com vocês aqui hoje. Então, no caso do Império Bizantino, tal fator, sem dúvida, era a religião, que fornecia o fundamento do poder imperial, a motivação básica, a justificativa da política exterior, os temas, o significado da produção cultural. Era ela que absorvia parte considerável dos recursos econômicos que determinava o cotidiano dos indivíduos do nascimento à morte. Mais do que isso, o império era, daí a sua importância e sua razão de ser, uma antecipação do reino dos céus, uma cópia imperfeita, mas que preparava o homem para aquele. Para tanto, deveria ser justo e crente, mas, e assim, bizantinos explicavam o fracasso político do império como ele fora dominado pelo pecado. Deus puniu essa cópia terrestre que se afastara dos demais modelos celestes, destruindo-a. É interessante quando a gente pensa essa relação estabelecida, não só no mundo bizantino, mas principalmente aqui, que está muito presente, por exemplo, na obra de Santo Agostinho, que também permuta esse contexto de queda do Império Romano do Ocidente e sobrevivência do Império Romano do Oriente, de um cristianismo extremamente filosófico, essa ideia de que, ou essa especulação de que o mundo terreno, portanto o Império Bizantino, é uma cópia mal feita, mal acabada, mas, portanto, imperfeita, do mundo perfeito, que seria o mundo do reino celeste, o império celeste do próprio Deus, do próprio Cristo. Né? Um autor que discute isso muito bem, não vou aprofundar nisso, mas eu acho que serve muito bem para reflexão, é Pierre Bourdieu, um sociólogo, que na sua obra Economia das Trocas Simbólicas, o capítulo Estrutura e Dinâmica do Campo Religioso, Gênese e Estrutura do Campo Religioso, perdão, ele discute um conceito que ele chama de efeito de consagração, que é justamente essa tendência que o pensamento religioso tem, de uma maneira geral, de colocar como sendo terrena, ou como sendo de origem celeste, coisas que são de origem terrena. Né? Portanto, a tendência é justificar o terreno pelo celeste, ou justificar o imanente pelo transcendente, justificar as coisas daqui a partir do reino lá de cima, do reino dos céus, quando na verdade o reino dos céus, ou tudo aquilo que se indica, que se apropria como sendo de lá, na verdade tem uma cópia daqui. Né? Vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Pegando de maneira mais contemporânea, quem assistiu o filme ou leu a obra Nosso Lar, de Chico Xavier, deve ter percebido algumas cenas interessantes quando André Luiz, o espírito, chega no mundo do além, encontra Emmanuel, o seu preceptor, se eu não me engano é isso, depois, se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Emmanuel mostra para ele como que funciona o mundo de lá, né? o mundo pós-morte, dividido em ministérios e em funções, etc., intensidades, né? E aí o espírito André Luiz fala: nossa, Emmanuel, mas
é muito parecida com a Terra. E aí o Emmanuel fala, não, a Terra é que é parecida com aqui. A Terra é que é uma cópia daqui. Isso é o próprio efeito de consagração, né? Ou seja, a ideia de que o mundo daqui é uma cópia de lá, e não o contrário, né? Quando a gente pega, por exemplo, durante todo o período medieval, a ideia de que nós somos servos de Deus, porque essa é uma relação celeste, Deus é o meu Senhor e eu sou o seu servo. A ideia de que, né, no final dos tempos nós teremos um juízo final, um julgamento final, de que Deus será o juiz, ou Cristo será o juiz, de que o diabo será uma espécie de promotor, acusando-nos, né? Quem lembra do filme ou da obra do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, deve lembrar disso bem, né? O diabo como um acusador, como sendo um promotor, e os santos, ou a própria Virgem Maria, como advogados, né? Como defensores. Ora, se a gente parar para pensar, por que eu estou dizendo tudo isso? Se a gente parar para pensar, essas são as relações terrenas das quais se derivou esse pensamento religioso. Por exemplo, a ideia de servo e senhor é essencialmente feudal, é do mundo feudal, né? A ideia, o direito romano, onde gestou o cristianismo, previa essas relações de juiz, de acusador, de defensor. Isso era previsto dentro dos júris romanos. Ou seja, essas relações, esse mundo transcendental foi criado a partir do mundo real, digamos assim, do mundo físico, do mundo terreno, e depois, é o que diz o Pierre Bourdieu, a ideia do efeito de consagração, ou conhecimento, desconhecimento, é embutido, é imputado a nós, de que o nosso mundo é que é uma cópia de lá e não o contrário. E que as relações sociais, especialmente sociais, políticas, de subordinação, as relações de dominação são justificadas no mundo daqui porque no mundo de lá também são assim. Né? Então é interessante para a gente pensar e entender como que isso se dá dessa maneira aqui no mundo bizantino. Né? Então isso se dá dessa maneira, e o elemento central dessa dinâmica é justamente a Igreja Católica, que domina, que dita e que imprime a maneira como a religiosidade deve ocorrer, se é que ela vai ser aceita, para ela ser aceita, na verdade, como ortodoxa, como correta dentro do mundo romano. Vamos lá, pensando na Igreja Católica. A Igreja Católica, como nós discutimos no vídeo anterior, ela é dividida em patriarcados, pelo menos 5 patriarcados. Então, Roma, o principal, onde fica o Papa, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Constantinopla, o último patriarcado criado por força de questões políticas, criado e tem o seu patriarca como uma figura política extremamente importante no mundo oriental, no mundo bizantino nesse momento. Então, o patriarca, para a gente entender a figura do patriarca, o patriarca, primeiro, ele é a segunda pessoa mais importante do império, ele só está abaixo do imperador, né? O imperador, ele não chega a ser considerado um semideus, como Constantino quis num primeiro momento, mas ele é a figura central política do império. Mas o patriarca é a segunda, o patriarca de Constantinopla, não o Papa. Percebam que o Papa tem menos importância no Império Bizantino, até porque a jurisprudência, ou pelo menos a circunscrição dele está fora do Império Bizantino. E o patriarca de Constantinopla, esse sim é o cara, né? Esse sim é o chefe da igreja local de fato, aqui, embora subordinado ao Papa, nem sempre em concordância com ele, como o resultado que a gente viu, por exemplo, no cisma do Ocidente, no cisma do Oriente, né, que a gente vai discutir mais adiante. Então, o imperador, fazia a própria escolha do patriarca a partir de uma lista tríplice, não é de hoje que a gente tem lista tríplice, né, elaborada por um sínodo, portanto, uma reunião dos bispos. Mais frequentemente acabava por indicar um quarto nome, totalmente de sua confiança. Então, vejam essa relação igreja-estado, né? Então, quem escolhia o patriarca de Constantinopla era o chefe de estado, era o imperador. Daí a gente já tem uma tensão entre igreja e estado. Os bispos se reuniam, indicavam uma lista tríplice de 3 nomes possíveis para ser escolhido pelo imperador, mas não era raro o imperador dispensar essa lista tríplice e escolher um nome que lhe agradasse mais. Em função disso, algumas vezes foram
indicados laicos, portanto, pessoas que nem clérigos eram, que ocupavam o mais alto posto da hierarquia eclesiástica sem jamais terem anteriormente feito parte delas. Ou seja, muitos patriarcas de Constantinopla sequer eram padres, né, por conta dessa ingerência política. Mas tal intervenção dos soberanos nos negócios da igreja era considerada legítima, mesmo porque, como nos conta um cronista do século XII, eles se julgavam os intérpretes infalíveis das coisas divinas e humanas, certos de que, nessas matérias, não são inferiores a ninguém, apresentando-se como intérpretes, juízes e definidores dos dogmas. Portanto, é interessante a gente perceber como que essa ingerência do Estado sobre a igreja ela é legítima nesse momento. Assim como eu falei no vídeo anterior, na primeira parte da nossa aula, que aqui no Brasil isso também foi legítimo pelo menos até 1890, enquanto vigorou o regime de padroado régio. Então, essa relação, de certa forma, imbricada entre igreja e Estado, a igreja como sendo parte do próprio Estado, ela é um problema, mas também é uma solução em muitos momentos do mundo medieval. Outro elemento importante para a gente pensar a igreja e também a sua relação com o Estado no Império Bizantino, o clero. O que é o clero? O clero, então, são os membros da igreja que fazem parte da sua hierarquia principal, portanto, que não são os fiéis. Né? Os fiéis são os últimos, né? Como eu brinco com os alunos, a titica do cocô do cavalo do bandido que nem apareceu no filme. Né? São o último estágio da hierarquia eclesiástica, são os fiéis, porque acima disso vem o clero, aqueles que se dedicam única e exclusivamente à igreja. De uma maneira geral, a gente divide, e ainda hoje divide, o clero da Igreja Católica entre clero secular e clero regular. Tá? Clero secular são aqueles que vivem nas paróquias, subordinados aos bispos até hoje, então fazem parte, digamos que atuam no mundo, né? Têm um contato direto com os fiéis, atuam nas paróquias, lideram as pastorais, são aqueles, os padres, né, os clérigos que estão na atuação direta com os fiéis, por isso secular, porque estão no século, estão no mundo, estão imersos no mundo. Clero regular já são aqueles que se afastam do mundo e vivem sobre uma regra própria. São os monges, são os padres religiosos, são os irmãos religiosos, as freiras, os freis, os frades, dependendo da congregação, dependendo hoje, né, da congregação ou da ordem religiosa. O fato é, então, que existe duas ramificações de clérigos. Aqueles que estão atuando no mundo, portanto, estão ligados à política, estão ligados ao dia a dia, à economia. Lembrando que na Igreja Católica, até o século XI, não havia celibato como instituição oficial e obrigatória, portanto, muitos padres se casavam, tinham o direito de se casar e constituir família, então são esses os padres seculares. Agora, os padres regulares, sim, são celibatários, eles se isolam em comunidades, em mosteiros, em abadias, enfim, como a gente tem hoje, por exemplo, a Ordem de São Francisco, a Ordem de São Bento, os agostinianos e por aí vai, ok? Então, em função disso, o prestígio do clero secular foi aos poucos decaindo, portanto, por conta da sua relação política, da sua relação com a constituição de família, portanto, são mundanos no sentido, muitas vezes até pejorativo do termo, e a popularidade do monasticismo, portanto, do clero regular, dos monges, se elevando. Dos 120 patriarcas da história bizantina, 13 foram laicos, 51 clérigos seculares e 56 monges. Portanto, metade de clero secular, metade de clero regular e outros 13, somente 13, aí indicados pelos imperadores, que nem parte do clero eram. Poucos anos antes da queda do Império, em Constantinopla existiam apenas 8 igrejas paroquiais, mais 200 mosteiros. Para a gente ter uma ideia da quantidade de mosteiros de clero regular, ou seja, de parte de pessoas, de clérigos que se isolavam da sociedade em mosteiros e tinham o seu poder e o seu prestígio justamente por conta dessa visão de santidade, justamente por terem se afastado do mundo que tinha entre as pessoas
dentro do Império Bizantino, que a gente vai ver que isso é extremamente forte e relevante para os católicos nesse momento. Sobre o clero secular, quais são os principais problemas, especialmente problemas morais, de bispos e párocos desse clero secular? Párocos são os padres, tá? Que comandam as paróquias, que são uma das principais circunscrições locais da igreja. Okay? Qualquer dúvida depois, se tiver dúvida sobre essas questões, se não ficou claro, coloca nos comentários ou para os meus alunos, me chama nos grupos e a gente vou tirando as dúvidas com vocês, ok? Então, citação do Hilário Franco Júnior, página 15, algumas vezes os patriarcas precisavam combater a não residência, isto é, o hábito de certos bispos viverem em Constantinopla, visitando suas dioceses apenas esporadicamente, para receberem os rendimentos que gastavam mundanamente na capital. Então, o primeiro problema desses bispos seculares, né? Eles viviam no mundo, portanto não viviam reclusos em mosteiros e abadias, e muitos deles não queriam viver dentro das suas dioceses, preferiam viver na capital, Constantinopla. E quando visitavam as suas dioceses, era só para receber o dinheiro, as espórtulas, né, de casamentos, de batizados, etc., que são os rendimentos, para gastar mundanamente na própria capital. Como os bispos não podiam se casar, ao contrário dos párocos, a partir do século XII, eles passaram a ser recrutados exclusivamente entre os monges, o que elevou o nível moral, mas baixou seu nível intelectual. Divididos em várias ordens hierarquizados, leitor, subdiácono, diácono, sacerdote, etc., aqueles clérigos viviam na sua paróquia com mulher e filhos, autorizados a se dedicarem a tarefas artesanais ou campesinas para complementar seus magros rendimentos. Muitos deles acabavam se voltando para atividades suspeitas, usura, o jogo, a hospedaria, a prostituição, que de tempos em tempos os bispos procuravam reprimir. Então, pensando esses padres que viviam com as suas famílias, eles tinham uma vida comum. Celebravam missa, faziam suas pregações, etc., mas viviam no campo, viviam muitas vezes do comércio, dependendo da cidade, do artesanato. Então, viviam uma vida comum e cometia, na visão cristã, os pecados de um homem comum. Por isso, tinha essa relação ou essa visão por parte da população como moralmente inferiores aos monges. Por outro lado, o clero regular, na verdade, citando aqui a página 16, na verdade, o estilo de vida monástico se revelara desde os primeiros tempos do cristianismo, com eremitas que se isolavam para escapar das tentações mundanas e levar a vida ascética. Portanto, ascético significa afastado do mundo, tá? Foi por isso que no Oriente Médio, vários desses indivíduos foram viver ou no deserto, ou em grutas, ou em altas colunas construídas para este fim. É o caso, por exemplo, de São Bento, tá? Praticamente um dos grandes fundadores do monasticismo, da regra monástica no mundo medieval, mas também é um exemplo de Maomé, né, que se afastou do mundo para viver numa gruta, onde supostamente recebeu a mensagem de Alá, como a gente vai ver depois, quando a gente estiver estudando os povos árabes nas próximas aulas. Os exageros e abusos, porém, levaram à organização de comunidades nas quais se passava a valorizar a vida em grupo, disciplinada e o trabalho. Por essa concepção, nascida no século IV com São Basílio, que influenciaria o modelo monástico ocidental de São Bento no século VI, os monges dividiam o seu tempo entre orações, trabalho manual, intelectual. Então, basicamente, o que fazia um monge, e o que faz ainda hoje, na maior parte dos mosteiros, um monge, ora et labora, é o lema de São Bento. Trabalha ali dentro do mosteiro, recluso, com os seus trabalhos manuais, com plantações, etc., e reza, né? Não faz mais nada, basicamente. Atende a população muito remotamente, com algumas missas, com alguns sacramentos, mas os monges mesmo de mosteiros e abadias, normalmente não fazem nenhum tipo de trabalho comunitário fora do mosteiro. É voltado somente para dentro do mosteiro, ok? A não ser esse tipo de celebração religiosa. Depois a gente vai estudar em História Medieval, História Medieval, História Medieval 2, nós vamos estudar a fundação, por exemplo, da Ordem Franciscana, como que a vida regular, então a vida monacal, vai sair
entrando no mundo novamente a partir das chamadas ordens mendicantes, tá? Mas aí já é um outro momento, um outro estilo de vida monástica já da Baixa Idade Média, ok? Então essa diferença é crucial para a gente entender esse clero religioso. Do ponto de vista da mentalidade religiosa, alguns aspectos são fundamentais. Tá? Cito aí na página 20 do Hilário Franco Júnior. Na sua essência, a mentalidade cristã bizantina esteve voltada para a questão da graça, da relação direta com Deus. Isto caracterizava-se por um acentuado sentimento de presença do sagrado entre os homens. Para os bizantinos, a ideia de que Deus fez homem para que o homem possa se tornar Deus era algo concreto e ansiosamente perseguido. Assim, buscava-se a fusão do material e do espiritual, ideia presente no Ocidente apenas a partir do século XII. Então, esta ideia, antes de chegar no Ocidente, muito antes ela já tinha no Oriente. A ideia que é muito próprio também das religiões orientais, quando a gente pega, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, essa ideia da autoconsagração da consciência, da autorreflexão, a ideia de que Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, ou seja, de você fazer parte do mundo espiritual de Deus. Que o cristianismo entende de uma maneira muito distinta do budismo, do hinduísmo e de outras religiões orientais, por exemplo, mas que no mundo bizantino isso está mais próximo, pelo menos mais próximo do que do Ocidente, como a gente tem hoje aqui no Ocidente, que é uma religiosidade muito mais pragmática. Então, continuando de onde eu parei, o que se refletiu, por exemplo, na concepção de um Estado que era uma organização celeste na Terra, como eu disse anteriormente. Um bizantino do século XII sintetizou a questão, dizendo que, abre aspas, não se pode chamar homem separadamente nem a alma nem ao corpo. É juntos que eles constituem a imagem de Deus. Essa separação matéria, espírito, é muito mais própria do Ocidente. No Oriente, existe uma ideia de espiritualização completa do ser. Né? Não vou entrar muito nesse ponto, senão a gente vai acabar entrando numa discussão mais teológica, mas que a gente pode entrar nos debates que vocês mesmos propuserem nos comentários aqui no YouTube ou então nos grupos, no caso dos meus alunos, ok? Então, continuando, um bizantino, não, eu já li, por isso mesmo, nem as festas públicas, como a comemoração da fundação de Constantinopla, a coroação do imperador, nem as privadas, como os aniversários, festejados no dia do nascimento da pessoa ou no dia do santo cujo nome adotara, tinha caráter exclusivamente laico. Toda festa é necessariamente religiosa. Então, a mentalidade religiosa ela perpassa toda a vida do sujeito dentro do Império Bizantino. Ok? E aí eu trouxe alguns elementos dessa mentalidade religiosa para a gente pensar. A primeira delas, uma das mais interessantes, é a relação com o templo, né? com a liturgia. A liturgia ela é uma espécie de atualização temporal. Isso é extremamente importante. Vejam, página 20 para 21. Essa constante presença do sagrado na vida humana transparece na liturgia, o serviço público bizantino, que, muito mais do que a latina, revive o evangelho. De fato, através dela recuperam-se fatos da história sagrada, dramatizados, teatralizados, para cada fiel descobrir a própria verdade através da ação que ele vê ser representada. Daí a falta à missa por 3 domingos seguidos acarretaram a pena de excomunhão para os leigos e deposição para os clérigos. Olha só que interessante. Então, para o bizantino, a representação ela é muito mais mimética, né? Ou seja, quando a gente fala disso, eu lembro muito de um texto do Mircea Eliade, Sagrado e Profano, um livro do Mircea Eliade, um fenomenólogo da religião importante, que ele mostra como que a liturgia tem esse poder. Quando, por exemplo, existe uma diferença, a gente poderia dizer aqui, entre quando o cristão celebra a via sacra, ele está ali vendo uma representação teatral da paixão de Cristo. Então ele revive a paixão de Cristo como uma representação, está vendo alguém representar e se lembra do que deve ter sido a paixão de Cristo. É diferente, por exemplo, da missa, que aí no mundo oriental, também no mundo ocidental ela tem esse caráter, que ela não é uma representação, mas uma mimese. Ou seja, para o cristão católico, aquele que entende o que é de fato a missa,
quando está acontecendo a consagração da Eucaristia, para o fiel católico, para o crente católico, ali o próprio Cristo está sofrendo a paixão de novo, até que o pão se torne carne e o vinho se torne sangue. Então não é, na verdade, uma representação da paixão de Cristo. A missa é a própria paixão de Cristo. É como se nós, no tempo atual, fôssemos transportados, segundo a liturgia católica da missa, para o momento da crucificação e morte de Cristo, da paixão de Cristo. Né? Então nós não revivemos como representação, mas como mimese. É como se fôssemos transportados para aquele tempo, e Cristo não é que ele morre de novo, né? Não é que ele sofre paixão de novo, mas é que o ponto do tempo em que houve a paixão e o nosso tempo de agora se tornam um só. Então existe um cruzamento temporal, uma atualização temporal. Okay? Isso é importante porque para o mundo bizantino quase todo o rito litúrgico era assim. Enquanto para o mundo ocidental, a missa tem esse caráter mimético e os outros sacramentos, os outros rituais, os outros são basicamente representativos. Okay? Por exemplo, continuando aqui então, a celebração do Natal não é somente uma comemoração do nascimento de Cristo, mas ele realmente nasce com um rito. Enquanto no Natal ocidental, ainda hoje nós temos no cristianismo um Natal que lembra o nascimento de Cristo, né, com algum esforço teológico, litúrgico, a igreja ainda fala dessa espécie de mimese, mas para as pessoas de maneira geral é uma representação. Para o bizantino existe essa atualização temporal que eu falei da missa, existe também para o Natal, do nascimento de Cristo. Ou seja, pelo mistério da liturgia, o cristão é colocado no tempo dos acontecimentos bíblicos, vive-os como testemunha ocular. Nesse sentido, trabalha também a arquitetura das igrejas ortodoxas, com uma imensa cúpula representando o céu, onde se coloca a pintura do mosaico, o Cristo Pantocrator, ou seja, o Todo-Poderoso, observando os seus fiéis. Okay? Ou seja, percebem? Essa dinâmica religiosa para o bizantino é algo muito mais profundo do que pragmático, do que é o caráter que ainda sobreviveu hoje, especialmente para o católico, em certa medida também, em boa medida, na verdade, para o protestante, principalmente tradicional, e também para o protestante pentecostal, não é muito diferente do que a gente vê no mundo oriental, e ainda hoje na igreja ortodoxa grega, por exemplo, católico ortodoxo grego. Vamos lá, o segundo elemento, o templo. Todo o ritual, utilizando cores e riqueza em profusão, é acompanhado por cânticos, numa atividade destinada a falar não à razão dos fiéis, mas aos seus sentimentos. E, sem dúvida, atingia seus objetivos, como testemunham os emissários de um príncipe russo falando dos ofícios religiosos assistido por eles na Catedral de Santa Sofia. Catedral de Santa Sofia é aquela que eu mostrei no vídeo anterior, na aula anterior, na primeira parte da aula, e que é o pano de fundo, que quando eu volto na visão mais panorâmica, o pano de fundo, aquela Catedral de Santa Sofia. Olha só o que disse um emissário russo, cronista da época, ao presenciar um rito dentro da Catedral de Santa Sofia. Não sabemos se estivemos no céu ou na terra, pois seguramente não há tal esplendor ou beleza em parte alguma da terra. Não podemos descrevê-los a voz. Só sabemos que Deus mora lá, entre os homens, e que o culto que lhes rendem ultrapassa o modo de adorar de todos os outros lugares. Não podemos esquecer tanta beleza. Fecha aspas. O mesmo devia acontecer nos inúmeros templos de todo o território bizantino. Só em Constantinopla, segundo o judeu ocidental que a visitou no século XII, havia uma igreja para cada dia do ano, só na cidade de Constantinopla. Então, o templo é extremamente importante porque se o rito leva a essa atualização temporal, o templo é o local onde onde essa atualização temporal acontece, onde essa mimese, acontece. Então, percebam que o templo, a entrada do templo é um lugar, digamos que, se na liturgia, para ficar um pouco mais claro, se na liturgia, o momento do tempo, por exemplo, do nascimento de Cristo, da paixão de Cristo, se cruza com o tempo atual como se fosse um tempo só, no templo, portanto, dentro da igreja, para a visão bizantina, o espaço do céu, o espaço do reino de Deus, se cruza com o espaço da terra. Percebe? Tempo e espaço se cruzando nessa atualização temporal ou nessa atualização espacial. É uma visão de templo completamente diferente
da maneira como o cristianismo ocidental desenvolveu, tanto no cristianismo de hoje, seja católico ou protestante. Protestante e evangélico, de uma maneira geral, então, quando a gente vê a construção de templos ou o aluguel de templos em espaços profanos, que depois se tornam profanos novamente quando se muda o templo de lugar, mostra a divergência, isso não é uma crítica, tá? Uma constatação, uma análise, mostra a maneira como essa visão de templo ela é completamente diferente dessa que a gente está importando aqui. Okay? Um elemento fundamental, e esse extremamente interessante, as relíquias, tá? A importância das relíquias para o mundo bizantino. Mas a melhor expressão da cotidiana presença divina entre os homens estava no fervoroso culto bizantino às relíquias e nos milagres por elas produzidos. O que são as relíquias? Só para a gente entender. Relíquia é qualquer parte que sobrou de um santo, do próprio Cristo, como eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, um pedaço de roupa de um santo, do próprio Cristo, um pedaço da cruz de Cristo, qualquer coisa que sobrou daquele momento e daquele espaço, daquele sujeito tido como sagrado. Ok? Então as relíquias, os pedaços de corpos de santos, objetos que tinham tido contato com eles, existiam em Bizâncio a tal quantidade que causavam admiração e inveja aos ocidentais. Aliás, quando do saque dos cruzados, que os cruzados realizaram em Constantinopla em 1204, a gente vai voltar a falar desse saque quando a gente estiver estudando as cruzadas, já no final do curso de História Medieval 2, dentre as riquezas mais cobiçadas e levadas para o Ocidente estavam as relíquias. Realmente, a variedade delas que possuíam os bizantinos era espantosa. De Cristo tinham os coelhos, a camisa, a faixa, o cinto, as sandálias, a túnica, o sudário, uma garrafa com seu sangue, a cruz, os pregos, a coroa de espinhos, a lança. Ou seja, claro, as pessoas acreditam, né, que isso é verdade, pessoal. É importante ressaltar. Existe a crença de que esses objetos pertenceram a Cristo de fato. Historicamente, não há qualquer comprovação da veracidade desses objetos, né? Só de relatos que a gente tem de lugares que tinham pedaços da cruz de Cristo na Idade Média, dá para montar pelo menos uma floresta de cruzes, né? Então, e claro, o comércio dessas relíquias, o uso dessas relíquias do ponto de vista político, inclusive para a igreja, era imenso. Então, para se pegar qualquer pano que encontrava-se soterrado nas ruínas de uma cidade antiga e dizer que pertencia a Cristo, vender-se como se pertencesse a Cristo, era daqui para ali. Então é importante, mas mais importante ainda é perceber que as pessoas acreditavam que isso tinha pertencido a Cristo, ou que foi tocado por Cristo, ou por algum santo, e por isso tinha um poder sagrado. Era uma presença divina no mundo, ok? Possuía-se até mesmo a bacia na qual ele tinha lavado os pés dos discípulos e a toalha que ele usara para os enxugar. E também os cestos de pães por ele multiplicados, e mesmo uma carta assinada por ele próprio. Agora, Cristo sabendo escrever e assinando cartas, né? Enfim, né? Saber escrever possivelmente até poderia saber por conta da sua educação no templo, segundo os relatos bíblicos. Mas daí ter cartas escritas por ele, não. Muito bem. Da Virgem, portanto da Virgem Maria, tinha-se uma garrafa com o seu leite, a túnica, a cinta, o manto. De inúmeros santos havia fragmentos espalhados por todo o império. De João Batista tinha a cabeça, de um dente, um dedo, de São Paulo e São Mateus as cabeças, de São Simão o joelho, de São Paulo a tíbia, de Santo Estevão a mão direita, de São Tiago um braço. A importância da maioria dos mosteiros decorria em grande parte do fato de abrigarem relíquias, que por sua simples presença sacralizavam aquele espaço e seus habitantes, os monges. Daí frequentes peregrinações àqueles mosteiros que ganhavam dessa forma riqueza e prestígio. Por isso, a morte de um eremita de vida santa produzia novas relíquias e a construção de um novo mosteiro para abrigá-las. Portanto, os lugares onde essas relíquias ficavam eram as igrejas, as catedrais, daí a sacralização total desse templo, desse lugar, justamente pela presença de algo sagrado, que eram as relíquias, ou os mosteiros. E aí os mosteiros se enriqueceram muito, nós vamos voltar a falar disso quando estiver falando do Ocidente, principalmente por conta de peregrinações e doações de fiéis em devoção a essas relíquias. E aí eu trouxe algumas imagens aqui para a gente ver dessas relíquias que existem até hoje, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a relíquia da coroa de espinhos de Cristo. Ela está na Catedral de Bamberg, na Alemanha, tá?
Se alguém um dia for à Alemanha, a Bamberg, não deixem de conhecer a coroa de Cristo. Tá? Aqui é um pedaço da cruz de Cristo, tá? Que está na Fazenda Real em Viena, na Áustria. Tá? Aqui, supostamente, um pedaço da cruz de Cristo, que ele foi crucificado, um dos muitos que circularam pela Idade Média. Essa foto aqui já tem aqui um prego que teria perfurado um dos pulsos ou uma das mãos de Cristo. Está aqui o prego. Esse prego está presente na Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Quem um dia for a Notre-Dame, está lá um prego de Cristo. E esse aqui é o Heilige Rock. Né? Heilige Rock é o manto de Cristo, né? Uma túnica usada por Cristo, que está presente na cidade de Trieste, na Alemanha. Okay? Sem contar, por exemplo, na Alemanha, não trouxe aqui a imagem, mas eu particularmente quando eu morei na Alemanha por 1 ano e meio fazendo meu doutorado, parte do meu doutorado, e conheci na Catedral de Colônia a urna que contém os restos mortais dos 3 reis magos, supostamente o resto dos mortais dos 3 reis magos. Figuras míticas, né, evidentemente, que, do ponto de vista histórico, né, não estou questionando a fé de ninguém, mas figuras míticas cujas relíquias supostamente estão lá. E por aí vai. Né? Você consegue encontrar na internet, se procurar fotos de relíquias, vai encontrar os presentes dos 3 reis magos e relíquias de todo tipo que a Igreja Católica possui, que são extremamente importantes, principalmente durante o período medieval. Outro aspecto importante da mentalidade religiosa, agora mais heterodoxo, portanto fugindo um pouco do que é aceito dentro da Igreja Católica oficialmente, mas na prática circula muito, é a magia e adivinhações, presente em Bizâncio. Não vou aprofundar nisso, mas é importante a gente falar. O que é magia do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico? Magia é todo ritual, tá? Para além de Harry Potter, né? Magia é todo ritual de coação aos deuses, ou a um deus ou uma divindade. Então, todo ritual que se faz e obriga-se uma determinada divindade, uma determinada entidade a agir em favor ou desfavor de alguém é, sociologicamente falando, magia. Ok? Então, um sacrifício que se faz para que Deus mande chuva, o que a gente vê hoje no dia a dia, os ebós, no caso da Umbanda e Candomblé, também popularmente chamado de Macumba, mas também me lembro aí da minha mãe que sempre colocava um prato com um sabão em cima do telhado para não chover na época do meu aniversário, para dar certo a festa, né? A gente chama de superstição, enfim. Mas são rituais mágicos, então você obriga as divindades, as entidades a fazerem ou não fazerem alguma coisa em favor ou desfavor seu ou de alguém por meio de rituais. Tudo isso é magia, tá? Virar o Santo Antônio de cabeça para baixo para você casar, tudo isso sociologicamente falando, é magia. Tá? Então isso é presente na religiosidade popular, muito presente no Ocidente, muito presente no Oriente, muito presente na religiosidade das pessoas de uma maneira geral. Tá? Em Bizâncio não era diferente, por mais que Bizâncio tivesse toda essa religiosidade especulativa e filosófica. Página 24, olha só. Esse clima de forte sobrenaturalidade, de controle, comunicação, de constante comunicação com as coisas do além, levou os bizantinos à prática de diversas formas de adivinhação. Buscando saber o que a vontade divina lhes reservava, eles recorriam especialmente à astrologia e à interpretação dos sonhos. Também eram praticadas a bibliomancia. Para quem não sabe, a bibliomancia é aquela prática de que e é uma prática de adivinhação, tá? Condenada aí por muitos cristãos, mas praticada sem saber que é uma prática de adivinhação ou mesmo um ritual mágico do ponto de vista sociológico, que muitos cristãos fazem ainda hoje. Né? Abre a Bíblia aleatoriamente, pega uma passagem e lê, entendendo que aquilo é uma mensagem de Deus. Qual é a mensagem que Deus está te mandando naquele momento? Né? Por que é magia? Porque você está fazendo um ritual e obrigando a Deus a te dizer alguma coisa. Né? Magia. Quando a gente fala do ponto de vista do neopentecostalismo hoje, então, é uma religião, ou são religiões absolutamente mágicas. Enfim, vamos adiante, depois a gente pode retomar esse debate nas nossas discussões. Então, a bibliomancia, ou seja, a abertura da Bíblia ao acaso, interpretando-se a passagem encontrada de acordo com as dúvidas atuais do consultante.
A leitura do voo das aves, que pela sua altura, direção e duração indicava acontecimentos futuros. A alectriomancia, isto é, o método de se escrever 24 letras do alfabeto na areia, colocando-se grãos de cereais sobre elas e soltando um galo que, ao picar determinadas letras, dava as indicações desejadas. Algo curioso, mas não muito diferente daquilo que às vezes a gente vê do Ouija, né? Eu acho que é Ouija o nome aquele jogo dos espíritos, que você coloca as letras, né, para poder formar palavras e dizer coisas, enfim, né, práticas antigas. Hoje talvez poucas pessoas façam isso com grãos de milho e galinhas. Enfim, dessas práticas mágicas passivas de consultas às forças sobrenaturais para as práticas ativas de utilização daquelas forças para benefício próprio ou em prejuízo dos inimigos, a distância era apenas um passo. Portanto, a magia sob formas variadíssimas logo se tornou comum entre os bizantinos, apesar de a Igreja impor a seus praticantes 5 anos de privação dos sacramentos e o Estado, em alguns casos, condená-los à morte, né? Ou seja, a perseguição, as rituais mágicos sempre foram grandes. No caso, a gente vai estudar depois em Idade Média 1, no caso da turma aqui de Idade Média 2, a gente estudou o ano passado, um texto do Oronço Giordano falando da religiosidade popular e do paganismo na Alta Idade Média, né? Então, a maneira como esses elementos estão presentes no cristianismo por conta da sua fusão com outras religiões e pelo fato de que as práticas populares e a religiosidade popular está sempre ligada a esse tipo de prática que a gente chama de mágicas, né? E normalmente também sempre perseguidas por aquilo que as religiões costumam condenar. Bom, isso do ponto de vista cultural, ok? Agora, 2 elementos importantes históricos para a história da Igreja e sua relação com o Estado são importantes de ser destacados aqui. Primeiro, a chamada questão iconoclasta. Tá? Bom, para entender a questão iconoclasta, nós precisamos entender algumas questões importantes sobre a Igreja Católica, especialmente do ponto de vista da doutrina, dos costumes, da maneira como a Igreja Católica lida com alguns elementos importantes. O primeiro deles é a questão das imagens, né? É uma questão importante, especialmente de embate ainda hoje entre católicos e protestantes, ou católicos e evangélicos, e outra é a questão dos santos, que também, né, do culto e veneração aos santos, que também é um dos motivos aí de embate ainda hoje e de desconfiança no mundo cristão para com os católicos. No início do cristianismo não foi diferente, ok? Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão das imagens, sobre a questão do culto aos santos também, para a gente chegar ao fato histórico que foi a questão iconoclasta, que é fundamental para o desenvolvimento da história do Império Bizantino. Ok? Vamos lá. Eu começo com a citação do Michel Ongold sobre essa questão do uso de imagens pelos cristãos, mesmo ali no início do cristianismo. A adoção de ícones como símbolos de Estado em fins do século VI foi outro sinal da transformação do Império Romano no Império Cristão, mas também um sinal da consequente transformação do cristianismo. Então, por volta do século VI, o próprio Império, ou o próprio Estado, começou a utilizar ícones. Ícones significa imagens, né? Imagens de santos, imagens das divindades cristãs, o que marca bem essa entrada de vez do Império, no seu aspecto político, no seu aspecto de Estado, a adesão completa e inteira ao cristianismo. Por outro lado, também foi um sinal de controvérsia. Okay? A igreja primitiva, ou seja, a igreja no seu momento anterior ao Concílio de Nicéia, portanto anterior à criação da Igreja Católica de fato, ou nos seus primórdios, via com muita desconfiança as imagens religiosas. Os cristãos limitavam-se a um repertório muito limitado, tomado de empréstimos aos judeus e aos pagãos. Só após a conversão de Constantino, a arte cristã passou a ganhar merecida fama, mas continuou havendo intensa suspeita da arte para com uso pessoal, pois se aproximava demais da idolatria. Então, por quê? A questão que a gente precisa entender é que boa parte das religiões do mundo antigo
não no mundo clássico, no mundo antigo, seja em Grécia, Roma, ou nas grandes religiões orientais, enfim, boa parte das religiões não cristãs, não judaico-cristãs, utilizou-se por muito tempo das imagens como forma de adoração e de culto aos deuses. Então, os deuses eram representados nas imagens e essas imagens possuíam um valor sagrado. Nada muito diferente do que o cristianismo católico ainda faz hoje, tá? Embora seja importante ressaltar a maneira como os católicos tentam diferenciar a veneração ao culto do uso das imagens, o fato é que não há muita distinção, perdão, não há muita distinção entre a forma como o cristianismo católico lida com as imagens hoje e a maneira como boa parte das religiões lidavam com suas imagens no mundo antigo, tá? E o fato é que o cristianismo, a gente precisa entender isso, nós discutimos isso em História Medieval 1, e vamos discutir ainda nos vídeos de História Medieval 1 com relação ao paganismo e ao cristianismo. O cristianismo, ele, quando é oficializado pelo Império Romano, especialmente a partir do século V, quando ele é colocado como a única religião permitida no Estado por Teodósio, como nós falamos no começo da aula, na primeira parte dessa aula, é preciso entender que boa parte das pessoas que não eram cristãs passaram a ser obrigadas a ser cristãs. Isso não foi muito diferente da maneira como a igreja e os líderes bárbaros, né, germânicos, depois da queda do Império Romano do Ocidente, especialmente ali no Ocidente, forçaram os seus seguidores e os seus súditos a converterem ao cristianismo como uma forma de negociar politicamente com os romanos sobreviventes da queda do Império, nas regiões onde eles estavam. Então, é preciso entender que as religiões pagãs se misturaram, se hibridizaram com o cristianismo. E o cristianismo, vamos colocar com essa, bem entre aspas, essa palavra, o cristianismo puro, né, o cristianismo original, o cristianismo primitivo, em muito se diferencia daquilo que se tornou o cristianismo, seja católico ou protestante, ao longo de toda a Idade Média, e, portanto, que se derivou e formou o cristianismo de hoje. Tá? Porque esse cristianismo que nós temos hoje é derivado de um cristianismo medieval que é derivado da fusão desses elementos. Então não é difícil a gente perceber alguns desses aspectos, por exemplo, quando a gente, daqui a pouquinho a gente vai falar da questão do culto aos santos, e no caso aqui das imagens, porque ambos são elementos que estão ligados a essa fusão do cristianismo com as religiões pagãs. Com relação ao culto das imagens, por exemplo, esse culto às imagens ele é uma tradição das religiões pagãs que foi adaptada pelo cristianismo. Não necessariamente pela igreja, inicialmente pela igreja enquanto clero, mas pela igreja enquanto povo. As pessoas que passaram forçosamente de uma religião a outra fizeram essas adaptações. Eu gosto sempre de trabalhar, de dar esse exemplo em sala. Imagina se nós fôssemos conquistados agora, por exemplo, por um Estado Islâmico, né? E esse Estado Islâmico obrigasse a todos os brasileiros a se tornarem muçulmanos. Quem não se tornasse muçulmano seria degolado, quem não se tornasse muçulmano seria mutilado, seria, enfim, exterminado. Imagina uma situação assim. Se você é cristão, por exemplo, ou se você professa uma outra religião que não é islâmica e não quer morrer, você publicamente vai adotar o islamismo, né? Então vai para as mesquitas, vai guardar os jejuns, especialmente fora de casa, enfim, você vai guardar todos os costumes e as leis próprias do islamismo. Mas dentro de casa, no interior, no âmbito privado, você continua cultuando a sua religião, porque você sabe diferenciar aquilo que é a sua tradição, as suas crenças, daquilo que foi imposto pelo Estado. Então você saberia, né, você que está me escutando, você, enfim, que é cristão, saberia fazer essa diferenciação. Os seus filhos talvez soubessem, né, convivendo com você, mas à medida que eles fossem crescendo numa sociedade islamizada, ele iria progressivamente fazendo algumas adaptações. Os seus netos também fariam adaptações ainda maiores. Os seus bisnetos, que dificilmente teriam contatos diretos com você, já fariam uma adaptação quase que completa, e daí o tataraneto em diante, enfim. Os seus descendentes fariam essa mistura porque eles não conseguiriam separar aquilo que é o culto tradicional da família daquilo que é imposto pelo Estado.
e tudo vai se tornar uma coisa só. Então, eu cito esse exemplo imaginário para a gente pensar o que foi a instalação do cristianismo. Então, esses povos pagãos, esses povos bárbaros foram obrigados a se tornar cristãos e fizeram essas adaptações. E a igreja também, para sobreviver, tendo as pessoas, tendo a população como seu lastro social, porque a igreja não sobrevive só com o clero, ela precisa do povo, ela negocia. E essas negociações acontecem em vários aspectos que a gente percebe essa presença de elementos pagãos dentro do cristianismo. Então, o culto às imagens é muito próximo, muito próprio disso. Não é à toa que Michel Angold aqui está dizendo, na página 38, que esse culto às imagens dentro do cristianismo cresce vertiginosamente a partir da conversão de Constantino. Com Teodósio, então, que proíbe outras religiões, oficializa o cristianismo como religião do Estado, esse culto às imagens cresce ainda mais. As imagens e aos santos, tá? Quero aproveitar o gancho aqui, que é um outro assunto que a gente vai falar dos santos. Os santos, eles fazem parte de uma adaptação importante da Igreja Católica a essas práticas pagãs. Então, por exemplo, você tem uma série de santos ali do iniciozinho da era cristã, desse momento especificamente, que não são hoje, por exemplo, reconhecidos pela Igreja Católica, mas que estão presentes em algumas fontes do mundo medieval, desse primeiro mundo medieval. Por exemplo, Santo Hades, Santo Apolo e outras divindades do mundo pagão que são transformadas em santos como uma forma de manutenção desses cultos, legitimado pela Igreja. Então, se inicialmente a Igreja tapa os olhos para esse tipo de culto, né, que permanece com imagens e com figuras representadas dessas entidades, dessas divindades pagãs, posteriormente, quando isso está imbricado de fato dentro da prática cristã, a Igreja cria os seus próprios arranjos teológicos para legitimar essa prática. Tá? Então, é muito próximo daquilo que o Candomblé, por exemplo, fez no Brasil, misturando a figura dos santos com a figura de suas próprias divindades, como, por exemplo, Ogum com São Jorge, o Cristo Redentor com Oxalá, Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá, e, enfim. Então, esse culto aos santos é muito próprio desse período. Né? Uma série de santos, por exemplo, são absolutamente mitológicos, embora ainda tenha devoções hoje na igreja, não há comprovação de sua existência real. Como é o caso, por exemplo, de São Jorge, como é o caso de São Sebastião, Santa Filomena e uma série de outros santos que não há comprovação de que tenham existido de fato. Ok? Então, isso é um primeiro ponto importante. E aí, o Michel Angold cita um exemplo super interessante para a gente pensar isso. A irmã de Constantino, continuando a leitura de onde eu parei, a irmã de Constantino consultou Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é um dos principais nomes da Igreja Católica nesse momento, sobre a aquisição, portanto, no século IV, sobre a aquisição da imagem de Cristo para devoção particular. O clérigo repreendeu-a porque, agora que Cristo reinava em glória, só deveria ser contemplado na mente. Olha só a justificativa de Eusébio de Cesareia para dizer que a irmã de Constantino não deveria ter uma imagem de Cristo. Né? Ou seja, a irmã de Constantino, portanto, criada dentro do paganismo e convertida oficialmente e forçosamente junto com o imperador, queria manter uma imagem. Né? Portanto, parte do seu culto tradicional às imagens do paganismo dentro do cristianismo. E Eusébio de Cesareia vai dizer, não, Cristo reina agora nos céus, então não está mais encarnado. Se ele não está mais encarnado, não tem por que fazer culto às imagens. Imagine pensar isso hoje como justificativo, como argumento dentro da própria Igreja Católica. Né? Então, mesmo com a decoração pública das igrejas, mereceu reprovação de Epifânio de Salamina, mais ou menos em 403, um dos mais respeitados padres da igreja. Ele temia que o gosto popular por imagens fosse um meio pelo qual pudessem se infiltrar no culto cristão as práticas e a maneira de pensar pagãs. Isso basicamente do que a gente está dizendo. Então, houve nessa igreja primitiva ou nessa igreja inicial uma certa resistência evidente a essas questões das imagens, porque, como eu disse, essa prática do uso de imagens, ela vem muito da prática pagã, forçosamente ou forçadamente convertida para o cristianismo. Tá? Claro que isso não é só a partir do Concílio de Nicéia ou de
de Tessalônica, perdão, de Teodósio, mas já dessa fusão de cristãos com pagãos, mesmo nas conversões mais sinceras do mundo, do final do mundo clássico, nesse primeiro momento do cristianismo. Como você pode pensar, por exemplo, da conversão ao arianismo dos povos bárbaros germânicos. Okay? Mas sobre as imagens, então, ainda para a gente refletir, o Hilário Franco Júnior, página 39, diz o seguinte: todos os indícios sugerem que a decoração figurativa das igrejas e o surgimento de retratos individuais de Cristo, sua mãe e seus santos foram ocorrências naturais e espontâneas, que se tornaram parte aceita da prática da devoção cristã a partir do século IV, especialmente, portanto, a partir da conversão do Estado ao cristianismo, portanto, forçando seus adeptos também a essa conversão. Mas, mesmo no início do século VI, continuava a haver dúvidas na hierarquia eclesiástica quanto à validade dessa prática. Portanto, 200 anos depois da oficialização do cristianismo pelo Estado, 200 anos depois da criação da Igreja Católica e da profusão da perseguição às tendências heréticas, portanto, às tendências que não aceitavam a ortodoxia da Igreja, ainda assim havia dúvidas com relação ao uso das imagens. Gerou inquietação a forma como as pessoas penduravam pinturas e talhas nos santuários das igrejas e, com isso, mais uma vez, perturbavam a tradição divina. No entanto, consenso era de que serviam à útil finalidade de instruir os analfabetos. O culto, por outro lado, extraíam mais dos textos sagrados, visto como tendo um valor espiritual superior. Então, é interessante que o uso das imagens, o uso das pinturas, especialmente nas igrejas, ao longo de toda a Idade Média, serve como uma espécie de instrução aos fiéis que não são alfabetizados e, portanto, não têm acesso à leitura da Bíblia. Na verdade, mesmo os alfabetizados, dificilmente, que não fossem clérigos, teriam acesso à leitura da Bíblia. Mas, então, as imagens, especialmente então, para essas pessoas que são analfabetas, as pessoas excluídas da leitura do texto bíblico, essas imagens servem como uma instrução, né? Como uma espécie de alfabeto a essas pessoas, alfabeto religioso a essas pessoas. Então, tem sim também a sua validade prática dentro do mundo católico desse momento. Okay? Sobre os santos, como eu estava dizendo agora há pouco, volta uma citação interessante do Michel Angoli, página 38. Outros, contudo, começavam a aceitar que a decoração das igrejas cumpria uma útil finalidade, como de livros dos analfabetos, como eu disse agora há pouco. O valor das imagens também ficou visível com o crescimento do culto a vários santos em consequência da conversão de Constantino. Por que em consequência da conversão de Constantino? Justamente por isso. Porque aqueles oficiais, aqueles que o seguiam, que foram obrigados a se converter ao cristianismo, passaram a usar das práticas pagãs como meio de esconder, ou das imagens e dos santos como meio de esconder as suas práticas pagãs. Às vezes, fixavam-se nas relíquias dos santos, mas também exigiam a visualização do santo em plena flor da vida. Então, muitas vezes o culto ao santo se dava ao culto de suas relíquias, portanto, um pedaço de roupa, um instrumento, algo tocado pelo santo, um pedaço de cabelo, alguma coisa que sobreviveu do santo, que era entendido como tendo um valor sagrado, mas muitas vezes era exigida a imagem do santo como ele era em vida. Agora, antes da gente continuar a leitura, um detalhe importante sobre a maneira como a Igreja Católica, como eu disse para vocês, ela se apropriou de uma devoção que nasce no popular, que nasce nas pessoas, que nasce no povo, convertido forçosamente ao cristianismo, mas que não abandona suas práticas pagãs e faz essa adaptação. Mas a Igreja Católica precisou fazer um arremedo teológico para justificar a presença dos santos no culto e na tradição e na doutrina católica. Que arremedo é esse? Só para a gente entender como que a Igreja Católica ainda hoje justifica o culto aos santos. Bom, como é de comum conhecimento de qualquer pessoa que conhece minimamente o cristianismo, para o cristianismo, e também por isso o cristianismo católico, a pessoa quando morre,
ela tem dois destinos, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno, dependendo do julgamento diante daquilo que ela fez em vida. No caso específico da Igreja Católica, a Igreja Católica tentou fazer uma justificativa ou um entendimento do que fazer com as pessoas que não tinham pecados mortais o suficiente, não tinham uma conduta pecaminosa o suficiente para ir para o inferno, mas também não tinham uma vida exemplar a ponto de ir para o céu. Né? Como que a Igreja Católica resolve esse problema? Ela cria, na Idade Média, especialmente ali em meados do século IX para o século X, a figura do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório para a Igreja Católica é um estágio, um lugar espiritual em que a alma da pessoa que foi aprovada, digamos assim, para ir para o céu, mas ainda não está pura o suficiente, ela precisa passar, purgar, se purificar antes de entrar no céu. Então, para a Igreja Católica, mantém-se a divisão céu ou inferno. Todavia, aquelas pessoas que vão para o céu, mas não estão prontas ainda, porque em vida não conseguiram se purificar o suficiente, elas teriam que passar por esse estágio, esse período de tempo de purgação, portanto, de purificação dentro do purgatório, para só depois chegar aos céus de fato. Então, o que significa isso? Por que isso tem a ver com os santos? Porque eu sempre, eu gosto de usar esse exemplo também em sala com os meus alunos. Por que eu não posso pedir intercessão ao meu avô, por exemplo, falecido avô? Né? Bom, meu avô faleceu, por que eu posso pedir intercessão a São Francisco de Assis, mas não posso pedir intercessão ao meu avô? Né? Se eu acredito que meu avô teve uma vida reta, teve uma vida correta, ele deve estar junto de Deus, por que eu não posso pedir para ele interceder junto de Deus? Porque, segundo a Igreja Católica, não há garantias de que ele já saiu do purgatório. Né? Então, como ele não teve uma vida santa, como ele não teve uma vida exemplar, como não há indícios na vida dele por meio de milagres, por meio de grandes realizações, grandes feitos religiosos, eu não posso ter certeza de que ele já saiu do purgatório e está na presença de Deus, por isso eu não posso pedir intercessão. Daí a figura do santo. O santo, então, para a Igreja Católica, teologicamente, é aquele que a Igreja Católica garante para o seu fiel que já está na presença de Deus e, portanto, pode interceder por ele junto à sua divindade. Okay? Então, esse é o arremedo teológico que a Igreja Católica vai fazer ao longo dos séculos da Idade Média para justificar o culto aos santos que nasce do hibridismo entre o cristianismo e o paganismo no início já do período medieval. Okay? Bom, continuando aqui a minha leitura. Às vezes, isso eu já li, perdão. Então, na prática, houve a princípio, algumas hesitações sobre o papel das imagens no culto de um santo, como vemos, por exemplo, na vida de São Daniel, o estilita, exatamente. Ele foi um homem santo sírio que passou a desempenhar influente papel na vida religiosa e política de Constantinopla em meados do século V. Rejeitou furioso a tentativa de um dos seus admiradores de erguer sua imagem numa capela privada e escrever uma história de sua vida enquanto vivo. Mas aceitou satisfeita a imagem de prata de si mesmo, pesando mais de 5 quilos, como oferenda de agradecimento de uma família que curara. A diferença parece estar, talvez no âmbito econômico, mas o autor nem cogita isso, enfim. A diferença parece estar em que, na primeira ocasião, o santo achou que o admirador tentava assumir o controle da sua santidade, da santidade dele, enquanto, na segunda, a imagem foi colocada numa igreja dedicada a seu culto. Estes episódios revelam que, em meados do século V, a imagem tinha um papel, talvez ligeiramente controverso, a desempenhar na promoção do culto aos santos. Então, esse exemplo de São Daniel é extremamente interessante para a gente perceber como que o culto aos santos, o culto às relíquias que a gente estava falando mais cedo, ele teve um papel fundamental na vida das pessoas, na religiosidade bizantina e católica também no Ocidente, de uma maneira geral. Porque as pessoas se apegavam na sua prática, e ainda hoje no catolicismo mais popular isso é muito presente, as pessoas se apegam mais à devoção aos santos do que à própria divindade.
Não falo isso como crítica, até porque eu não sou cristão, não tenho obrigação nenhuma com isso de criticar, de defender, mas como uma análise importante para a gente perceber o papel prático, né, pragmático do cristianismo popular ainda nos dias de hoje. Portanto, aqueles que têm um papel de resolução nos seus problemas práticos e cotidianos têm um papel maior a desenvolver na religiosidade dessas pessoas. Enquanto Deus está preocupado com a salvação, o santo está preocupado em casar, o santo está preocupado em solucionar os problemas financeiros, em resolver as causas perdidas, em garantir uma boa colheita. Portanto, os santos têm um papel prático a desenvolver no cotidiano das pessoas, magicamente falando, segundo o conceito que a gente abordou agora há pouco de magia. É interessante a gente pensar, só fazendo um salto temporal aqui, só para a gente pensar um pouquinho, como, por exemplo, que o neopentecostalismo, mas principalmente o neopentecostalismo hoje, desempenha também esse papel de um Deus muito mais pragmático, que resolve problemas cotidianos, especialmente financeiros, e por isso tem uma adesão muito maior de pessoas do que um Deus só preocupado na salvação, só preocupado na vida após a morte. Inclusive, abrindo parênteses, quem quiser escutar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais sobre, academicamente, sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, especialmente no Brasil, tá para sair um episódio agora, essa semana, do nosso podcast Numen, História, Religião e Sociedade, meu e do professor J.P. Silveira, da UEG do campus de Porá, sobre esse assunto. Nós produzimos 3 episódios aí, que vão sair em breve, só discutindo o pentecostalismo e o neopentecostalismo no Brasil. Bom, saindo do merchandise, voltando aqui para a aula então, esse culto aos santos tem um papel fundamental na Igreja Católica. Mas o que isso tem a ver com o que a gente estava falando da questão iconoclasta em si? O que foi essa questão iconoclasta? Vamos lá. A questão iconoclasta, então, se trata de um problema interno dentro da Igreja Católica, ligado também ao império, portanto ao Estado, sobre justamente esse culto a imagens, sobre esse culto aos santos. Vamos lá, cito a página 27 e 28 do texto do Hilário Franco Júnior. Muito mais sério, porém, para os destinos do Império Bizantino e suas relações com o papado foi o movimento iconoclasta. O que foi isso? Este representou a negociação da validade dos ícones, portanto das imagens, pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem e dos santos. Na verdade, mais do que simples imagens, os ícones são, abre aspas, uma revelação da eternidade do tempo, fecha aspas, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso é possível representá-lo de forma visível. Essa é a justificativa teológica para o uso das imagens já desenvolvida aí em meados do século VIII. Em 726, portanto no século VIII, contudo, o imperador Leão III, motivado por razões religiosas e políticas, decretou que a adoração das imagens era idolatria e desencadeou por todo o império uma sistemática destruição de ícones. Então vamos lá. O que é essa questão iconoclasta? Começa quando o imperador Leão III, que advém de uma tradição religiosa bizantina muito mais voltada à religiosidade espiritualista e menos pragmática, portanto, com dificuldades da aceitação desse uso das imagens da devoção aos santos. O imperador Leão III, em 726, decretou que o culto às imagens era idolatria e que todas as imagens do Império Bizantino deveriam ser destruídas. Esse decreto de Leão III, em 726, de um lado, mostra a ingerência também do Estado nas questões religiosas, como a gente discutia mais no início da aula. Por outro lado, o problema é que ainda tinha essa discussão, essa adaptação católica do uso das imagens. Bom, motivado por razões religiosas e políticas, então ele decretou a destruição das imagens. Por um lado, isso expressava o pensamento de uma corrente que achava incompatível a essência espiritualizada do cristianismo conviver com a materialização de personagens sagrados em pedaços de papel ou madeira. Por outro, demonstrava um certo descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros, principalmente possuidores e fabricantes de ícones. Esse poder de atração que fazia jovens vestirem um hábito
monástico tirava do Estado soldados, marinheiros, camponeses e pagadores de impostos. Assim, a sinceridade das intenções religiosas de Leão III era reforçada pelo interesse imperial em limitar um poder monástico perigosamente crescente. Então, vamos lá. Havia, então, por um lado, motivação religiosa nesse decreto de Leão III, mas também havia uma questão política que estava ligada ao poder dos mosteiros. Os mosteiros, como a gente estava falando mais cedo, sobre a diferença do clero regular e do clero secular. Os mosteiros, eles tinham muito prestígio entre as pessoas, pelas razões que nós apontamos anteriormente, e, em razão desse prestígio, a migração, a romaria das pessoas aos mosteiros para visitar as relíquias e para encontrar pessoas que eles tinham como santas, fez com que os mosteiros se enriquecessem muito. E outra razão do enriquecimento desses mosteiros é que as imagens eram produzidas dentro dos mosteiros e, portanto, vendidas por eles, a própria igreja ou as pessoas. Então, a riqueza dos mosteiros, e com a riqueza advém, evidentemente, o poder dos mosteiros crescia e criava uma relação de tensão com o Estado. O Estado já tinha uma tensão com a igreja secular, portanto com o patriarcado, e agora também tinha crescentemente uma relação de tensão com os mosteiros. Por outro lado, mosteiro e monge não pagam imposto nesse momento. Se não paga imposto, e você tem uma devoção crescente, uma entrada crescente de pessoas, de jovens para os mosteiros, essa entrada crescente de jovens para os mosteiros, ou seja, muitos jovens, muitos homens se tornando monges, homens e mulheres, você tem esses jovens que se tornam monges e deixam de ser soldados, deixam de ser marinheiros, deixam de ser camponeses e principalmente deixam de pagar impostos. Então isso se torna um problema para os estados. Então a destruição das imagens é uma questão religiosa, mas também uma questão política, uma forma de tentar minar o poder dos mosteiros. Resultado, o que aconteceu quando esse decreto foi colocado em prática? Contudo, então, voltando no Hilário Franco Júnior, página 28, a espiritualidade popular, profundamente crente no valor religioso dos ícones, portanto das imagens, e na sua capacidade de realizar milagres, reagiu violentamente à determinação imperial. Quando a imagem de Cristo, existente no portão do Palácio Imperial, foi destruída, o funcionário encarregado da tarefa foi linchado pela população enfurecida. Mas a iconoclastia, portanto, iconoclastia significa essa oposição às imagens, enquanto iconofilia significa a devoção a elas, então essa iconoclastia, portanto, essa aversão às imagens, podia contar com um exército, em sua maior parte formado por elementos originados da Ásia Menor, como o próprio Leão III, onde o rigorismo e o puritanismo religioso eram maiores. Dessa forma, o Império se viu envolvido numa verdadeira guerra civil religiosa. Então, basicamente o que aconteceu foi uma guerra civil religiosa. Tá? O próprio exército, sob comando e apoiando as determinações do imperador Leão III, fizeram sim a destruição de muitas imagens, enquanto a população se revoltava e partia para cima desses mesmos oficiais. Ou seja, criou-se uma espécie de guerra civil dentro da própria Igreja Católica e dentro principalmente do Império Bizantino. Resultado disso, o iconoclastismo, ou seja, essa aversão às imagens, foi oficialmente reconhecido no Concílio de Hieria, em 754. Portanto, 30 anos depois que começou esse problema violento com relação às imagens, a Igreja Católica, especialmente oriental, se reuniu num concílio em Hieria, em 754, apoiado pelo outro imperador que sucedeu Leão III, que foi Constantino V, e os iconófilos, portanto, aqueles que adoravam, aqueles que eram a favor do culto das imagens, foram severamente combatidos e perseguidos. Portanto, proibiu-se o culto às imagens, em 754, no Concílio de Hieria. O problema é que o concílio não contou com a participação da Igreja Católica do Ocidente. Então, lembrando que nesse momento ainda só existe uma Igreja Católica. Só que a Igreja Católica na parte oriental,
do Império Bizantino, portanto, no Império Bizantino, ela tem como seu principal líder o patriarca de Constantinopla, também tendo outros patriarcas, como dentro do Império Bizantino, patriarca de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, e o único patriarcado que é, na verdade, o principal patriarcado e o chefe da igreja fica no Ocidente, que é Roma, né? Então o Papa fica no Ocidente. Só que a igreja no Oriente, portanto, esses patriarcados todos se reuniram e excluíram a Igreja Católica do Ocidente, o papado, porque o papado era contra a proibição do culto das imagens. Resultado, a Igreja Católica Ocidental, o patriarcado de Roma, não reconheceu, e não reconhece ainda hoje, o Concílio de Éria, ok? Criando uma espécie de cisma dentro da Igreja Católica. Não é ainda o grande cisma, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas criou-se essa relação praticamente cismática, quase que uma divisão, na prática, uma divisão entre a Igreja Católica do Oriente, os patriarcados, e a Igreja Católica do Ocidente, o papado. Okay? A questão só foi resolvida de fato praticamente um século depois, quase um século, no ano de 843, quando foi convocado pelo poder imperial no Oriente um sínodo de bispos e patriarcas que restabeleceu o culto às imagens. Portanto, o próprio império, já um século depois, o próprio poder imperial convocou um concílio para conter as constantes revoltas que já duravam quase 2 séculos da população em relação ao culto das imagens, a permanência ao culto das imagens e essa discussão, esse inconformismo da população com relação a essa proibição, restaurou o culto das imagens de 843, mas ainda assim, evidentemente, teve essa tensão e esse ranço criado entre o Oriente e o Ocidente, entre Igreja e Estado, com relação à questão dos ícones e a questão das imagens. Okay? Uma das consequências disso, e portanto, para encerrar essa parte religiosa, uma das consequências disso e um dos eventos importantes posteriores a isso aconteceu praticamente 2 séculos depois, tá? Que é o que a gente chama de Grande Cisma do Oriente, que aconteceu em 1054. Então, o que aconteceu em 1054? Basicamente, a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente se separaram de vez. Tá? Então, houve o cisma de fato. Então, houve um primeiro cisma em 754, por conta dessa questão das imagens, restabelecido, então as igrejas se uniram novamente em 843, quando se resolveu esse problema. Mas a separação de vez entre Igreja Católica do Ocidente e Igreja Católica do Oriente se deu no ano de 1054. Ainda hoje, essas igrejas são separadas, né? Então nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Que é a Igreja Católica do Oriente. E uma série de cultos católicos orientais, alguns ligados ao Papa, alguns ligados à Igreja Católica Oriental, portanto Ortodoxa Grega. Mas vamos entender o que aconteceu. Quais são os motivos? Primeiro, já existia um ranço entre a Igreja Católica, entre esse lado oriental e esse lado ocidental da Igreja Católica. Então, eles já não se davam muito bem desde a queda do Império Romano, portanto, quase 500 anos antes, na verdade, 500 anos antes, porque desde que caiu o Império Romano do Ocidente, o papado ficou praticamente isolado dos demais patriarcados. Então, de lá para cá, são 5 séculos de ranço criado, de problemas teológicos, de problemas políticos entre os dois lados da igreja. Mas também existem algumas questões teológicas, tá? E algumas questões políticas envolvendo isso daí. A principal questão teológica entre Igreja Católica do Ocidente e o Oriente, que levou finalmente a essa cisão, a principal questão teológica tem a ver com filioquismo, tá? A questão de filioque. O que é isso? Filioquismo e monopatrismo, né? Basicamente é o seguinte, o filioquismo, né, o Ocidente, a parte ocidental da Igreja Católica, defendia que o Espírito Santo volta aí no problema teológico que é a Santíssima Trindade. Né? A Santíssima Trindade é um problema teológico porque é uma questão, é um acochambramento, isso do meu ponto de vista, tá? Falando do ponto de vista pessoal, eu que já fui católico e conheço bem a teologia
católica cristã de uma maneira geral, seja academicamente, seja do ponto de vista pessoal, a Santíssima Trindade nunca foi muito bem resolvida. A explicação é sempre um arremedo que, quando fica difícil demais, os próprios cristãos dizem que é mistério, ponto, né? Então, esse problema teológico desses três deuses que são só, da questão da Santíssima Trindade, desembocou aqui quando a Igreja Católica precisava entender quem era o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quem é Espírito Santo e de onde ele vem, né? Então, peraí, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sempre existiram ou não? Né? O arianismo dizia que não, que o Filho foi criado pelo Pai e o Espírito criado pelo Filho. Portanto, só Deus Pai é Deus. Né? Uma série de outras vertentes do cristianismo acreditavam em coisas diferentes, como a gente viu da questão do monofisismo, enfim, uma série de outras heresias que a gente foi falando nas aulas passadas. A questão, então, que se colocava era o Ocidente, que adotou esse termo filioque, portanto, que pensava o filho, que focava no filho, defendiam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo não é uma criatura de Deus, não é uma criatura do Filho, mas ele advém do Pai e advém do Filho. Os monopatristas, portanto, o lado oriental da Igreja Católica, patri, Pai, então defendem que o Espírito Santo só provém do Pai. Então, percebam, enquanto o filioquismo acredita que o Espírito Santo ele advém da fusão entre as duas primeiras pessoas da Santíssima Trindade, o monopatrismo acredita que ele advém unicamente do Pai. O Pai é a fonte, é a origem dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que isso interessa na prática cristã de fato? Nada, zero. Mas é uma disputa teológica que resultou numa discordância imensa entre os patriarcas do Oriente, especialmente o patriarca de Constantinopla, na época Fócio I, e o Papa, na época Leão IX, que era o Papa, portanto, do patriarcado do Ocidente. Os dois não se entenderam com relação a essa questão do filioquismo e do monopatrismo, e um excomungou o outro. Então, o Papa excomungou o patriarca de Constantinopla, Fócio I, e o patriarca de Constantinopla se deu à autoridade papal, portanto, de liderança máxima da Igreja, e na prática, no Oriente era, excomungou o Papa Leão IX, fazendo com que a Igreja rompesse uma com a outra. Curiosidade, essa excomunhão mútua do Papa e do Patriarca só foi retirada mutuamente no ano de 1966, né? Portanto, no século XX. Então, foram 1000 anos praticamente, pouco mais de 1000 anos, quase 1000 anos, né? 900 anos, pouco mais de 900 anos de excomunhão entre Igreja Católica do Oriente, portanto ortodoxa grega, e Igreja Católica Apostólica Romana, portanto ocidental. Tá? Além disso, algumas questões políticas são importantes para a gente entender, tá? Só para a gente finalizar essa parte. Primeiro, o papado já apoiava, como a gente viu em Medieval I, e aqui nos vídeos a gente vai tratar disso na próxima aula de Medieval I, que é a questão do Império Carolíngio. O papado apoiou o Sacro Império Romano Germânico desde Carlos Magno, ainda ali no século IX. Então, e o império apoiou um império, a criação de um novo império Sacro Romano Germânico, portanto, uma tentativa de recriação do Império Romano no Ocidente a partir de Carlos Magno, e não apoiou o Império Bizantino. Então, essa questão política deixou a Igreja Católica do Oriente e o próprio Império Bizantino por muitos anos mordido, né, revoltado com a Igreja Católica do Ocidente, portanto com o papado. E, por outro lado, o papado não aceitava e vinha há muito tempo reclamando dessa postura que a gente chama de cesaropapista da Igreja Católica do Oriente, portanto, da ingerência e da presença muito forte das decisões
do imperador dentro das questões religiosas, portanto, justificou, a Igreja Católica do Ocidente justificou o cesaropapismo como sendo um dos motivos dessa separação, e a Igreja Católica do Oriente, a ingerência de Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, e o apoio da Igreja Católica do Ocidente a esse, não ao Império Bizantino. Ok? Espero que tenha ficado claro essa questão religiosa, e vou fazer agora, só para a gente finalizar, uma breve exposição da parte política, tá? Da estrutura política do Império Bizantino, para a gente fechar essa discussão de Império Bizantino e entrar a partir da próxima aula na civilização muçulmana. Ok? Então, do ponto de vista político, para a gente encerrar a aula, do ponto de vista político, o Império Bizantino ele pode ser dividido em 3 momentos. Existe uma periodização oficial, histórica, que se faz, ou pelo menos a mais aceita, que é entre Alto, Médio e Baixo Império, quando a gente fala de Bizâncio. Em linhas gerais, o Alto Império é esse período de formação do Império Bizantino, portanto, ali da fundação de Constantinopla, pouco depois da fundação de Constantinopla, a transferência do Império ali no século IV, 330, por volta de 330, transferência de vez para Constantinopla da sede do Império Romano, até 610, né? 610, que é um marco do governo pós-Justiniano, que a gente falou um pouquinho antes sobre o Justiniano, que marca esse período de formação, digamos assim, do Império Bizantino e dessa apropriação da cultura oriental, especialmente da cultura grega, ao mundo romano, que basicamente se desencadeou como império. Okay? Esse seria o Alto Império. O Médio Império é o período mais longo, um período de várias crises, crises políticas, crises religiosas, como a questão mesmo da iconoclastia, a questão do cisma do Oriente, esse chamado Grande Cisma que a gente falou há pouco. Enfim, é esse período um pouco mais conturbado da história do Império, que termina em 1204, quando os cruzados, né, na Quarta Cruzada, invadem a cidade e tomam a cidade de Constantinopla. É um marco para a história de Constantinopla, que nós vamos discutir nas aulas posteriores, quando a gente estiver falando sobre as cruzadas. Okay? E o Baixo Império ali é a ladeira abaixo. Né? Então, de 1204, que é dessa invasão ocidental dos cruzados à cidade de Constantinopla, até 1453, que é quando os turco-otomanos tomam a cidade de Constantinopla novamente e decretam o fim do Império Bizantino. Okay? Então essa é a periodização política. Em termos práticos, né, da organização política em si, cito o Hilário Franco Júnior, na página 38, que diz o seguinte: naquela primeira fase, portanto, ainda no Alto Império, o sistema administrativo dividia o Império em prefeituras, por sua vez formadas por dioceses e estas por províncias. Então a gente pode dividir aí, assim como no Brasil hoje a gente tem a federação como um todo, e aí tem as unidades federativas que são os estados, e dentro dos estados tem as cidades. Então presidente, falando de executivo, presidente, governador e prefeito. No Império Bizantino também existia, durante o Alto Império, uma formação semelhante. Né? Então, existia o Império e o Imperador. Esse Império era dividido em prefeituras, então seria como se fossem estados maiores ou divisões maiores, que tinham os prefeitos. O prefeito pretoriano. E cada prefeitura possuía suas dioceses, que tinha como líder um vigário. Então, daí o nome ainda hoje adotado pela Igreja Católica da sua divisão em dioceses, e dentro das dioceses as paróquias, né, com seus vigários, e essas dioceses tinham, dentro de cada diocese, cabia, por sua vez, as províncias, né, e cada província um governador. Okay? Então, para impedir os abusos, todas essas circunscrições, em todas as circunscrições, o poder civil estava separado do poder militar. Então, cada um desses governantes, ou seja, o imperador, fora o imperador, né, dentro desses governantes. Então, o prefeito pretoriano, o vigário e o governador, eles tinham poder civil, mas não tinham poder militar. Eles não tinham poder sobre as forças armadas. Okay? No entanto, as invasões estrangeiras em fins do século VI e começo do século VII
bem dizer, os sassânidas, depois os sassânidas, que são os persas, depois os árabes, tornaram necessário um novo sistema. Em função disso, o imperador Maurício, em certas regiões do império, criou os exarcados, territórios cujos titulares, os exarcas, englobavam diversos poderes. Então, no século VI, por conta dessas invasões estrangeiras, o imperador Maurício criou uma nova divisão em alguns lugares do império, chamados exarcados, né? E cada exarcado possuía um exarca, que era o seu comandante, que unia em si poderes civis, portanto de organização civil desse exarcado, mas também poderes militares, porque a sua função é fundamentalmente voltada para a proteção do império das invasões estrangeiras, das invasões fundamentalmente ali de persas e de árabes depois. Okay? Então, o exarca podia atuar sobre as finanças, sobre a justiça, sobre as obras públicas e a defesa. Ele nomeava funcionários civis, militares e mesmo eclesiásticos, era um verdadeiro vice-imperador. Então, o exarca possuía um poder extremamente condensado e centralizado em si, seja um poder jurídico, seja um poder civil, seja um poder militar. É praticamente um vice-imperador dentro de uma unidade menor do império. Okay? Posteriormente, com o sucesso desses exarcados, houve ali um momento, a partir do século VII e século VIII, em que o Império Bizantino substituiu essa forma de organização da maneira como estava colocado em prefeituras, dioceses e províncias, para dividir em temas. Tá? Esse é o nome, temas. Essa divisão temática não tem nada a ver com o tema, a palavra tema em português hoje. Tá? Então, essa divisão temática praticamente funcionava como uma espécie de exarcados, portanto, redividindo o império, e fez com que fosse aperfeiçoando o sistema, ao mesmo tempo centralizando o poder na mão dessas lideranças dos antigos exarcas. Okay? Então, o sucesso dessas experiências nas terras ocidentais do Império levou a uma ampliação e aperfeiçoamento do sistema. Surgiram, assim, poucos anos depois, com o imperador Heráclio, os temas. Por tal regime, o Império foi dividido em 7 grandes áreas militares aumentadas para impedir os desmandos por parte dos seus chefes, para 25 no século IX e 31 no século X. Então foi redividido o Império em temas, inicialmente 7, mas como o poder desses lideranças, desses oficiais era muito grande para evitar os desmandos desses oficiais, esse número de 7 foi aumentado no século IX para 25 temas, e para 31 no século X. Tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para a gente perceber no ano de 950 como estava dividido o Império Bizantino em temas, portanto, em regiões, uma espécie de províncias, vamos colocar assim, que servia para principalmente essa proteção militar, civil-militar dentro do Império. Essas províncias eram de tamanho e importância desigual, com a de maior peso localizada na Ásia Menor em função de sua posição estratégica. À frente de cada tema estava um estratego, é o nome dessa liderança política de cada tema, com poderes militares e civis. As tropas instaladas nessas regiões recebiam hereditariamente lotes que cultivavam, criando um laço muito forte entre o exército e a terra defendida. Dessa forma, cada um daqueles soldados camponeses lutava com afinco por sua própria terra, protegendo todo o império de maneira muito mais eficiente do que as caras e instáveis tropas mercenárias. Então vejam só, uma das inovações importantes dos temas, né, portanto, dessa nova divisão do Império Bizantino, foi que os militares instalados em cada uma dessas regiões recebiam terras, né, que eram deles e eram de direito hereditário aos seus filhos. Portanto, esses soldados lutavam com muito mais afinco do que a maneira como era organizado antes. Como era organizado antes? Basicamente como mercenários. Né? Portanto, as pessoas eram pagas. A gente viu o ano passado em História Medieval 1 e vai ver ainda, quem estiver acompanhando os vídeos, nas próximas aulas, que a ideia de recrutamento militar obrigatório, depois da queda do Império Romano, vai vir praticamente com Carlos Magno. Né?
Então, antes disso, basicamente, esses exércitos são recrutados fora do sistema feudal, são recrutados basicamente por meio de pagamento, portanto, são exércitos mercenários. E o cara luta ali contra os adversários por dinheiro, portanto, sem tanto total interesse, a não ser na própria vida, na vitória do país pelo qual ele está lutando. Com a criação dos temas, esses exércitos recebiam terras em cada uma dessas divisões temáticas. Portanto, eles passavam a lutar não só pelo dinheiro, mas principalmente pelas terras que agora eram deles e dos seus filhos. Portanto, o afinco na luta era muito maior. Percebe? Então, essa divisão temática ela tem um fundamento muito importante na nova organização do Império Bizantino. Por fim, só para a gente falar um pouquinho aqui da figura do imperador, né? Quem era o imperador? Essa figura de maior poder dentro do Império Bizantino. Na página 32, Laro Franco Júnior diz o seguinte: também as concepções políticas de Bizâncio estavam intimamente ligadas à sua visão religiosa do universo. De fato, o imperador bizantino foi sempre visto pelo seu povo como uma espécie de vice-deus, uma manifestação visível da divindade. Assim como Deus é regulador da ordem cósmica, o imperador, como seu prolongamento humano, deveria ser o regulador da ordem social. Logo, seus atos possuíam um caráter essencialmente sagrado. Então, o imperador, é importante a gente perceber aqui nesse momento, o imperador, ele é, dentro de todo o Império Bizantino, desde de Constantino, ele tem uma áurea sagrada. Tá? Então, lembrando que até Constantino, portanto, antes dele, Diocleciano, reforçava-se a figura sagrada do imperador romano. O imperador romano era um deus, propriamente dito. Constantino, quando se converte ao cristianismo, ele não pode assumir essa postura de Deus, porque o cristianismo é monoteísta, mas ele se autoproclamava um homem mais próximo de Deus. Portanto, o imperador não era Deus, mas era uma espécie de semideus. Um amigo muito próximo de Deus, dizia o próprio Constantino. Os demais imperadores mantiveram essa tradição de semidivinização do próprio imperador. Então, o imperador era tido como aquele responsável pela manutenção da ordem cósmica social, enquanto Deus era o responsável pela manutenção da ordem cósmica espiritual. Como que se davam essas relações do imperador com a própria sociedade e com o mundo bizantino de maneira geral? A sucessão do imperador se dava ou por aclamação ou por escolha. Tá? Então é importante lembrar, já falei isso em algumas aulas passadas, mas é importante lembrar. Embora hoje, principalmente com o imaginário construído a partir da Idade Média, a gente sempre, quando fala do rei, né, a gente lembra do rei como sendo uma figura que passa o seu trono hereditariamente, portanto, quando o rei morre, quem assume é seu primogênito, o filho mais velho, etc. No mundo bizantino, no mundo romano, no mundo dos povos bárbaros germânicos, não existia uma hereditariedade necessária do imperador e do rei. Okay? O rei ele podia passar o trono para os seus filhos desde que ele indicasse. Se ele não indicasse, se ele morresse sem indicar, poderia ser aclamado pela elite, principalmente, pelo povo, evidentemente que não, um novo imperador. E ele poderia indicar, inclusive, sobrinhos ou pessoas de sua confiança, generais, enfim. Então, não necessariamente precisaria ser o seu primogênito, não havia esse direito do primogênito como sendo o seu sucessor. Então, mas em princípio, voltando aqui na leitura do Hilário Franco Júnior, página 34, o imperador era eleito pelo Senado, pelo exército e pelo povo de Constantinopla. Como, contudo, não havia uma regra sucessória claramente definida, ainda em vida o imperador coroava seu sucessor, para que ele não fosse depois contestado. Dessa forma, na prática, fazia parte do poder soberano do imperador escolher seu sucessor, que constitucionalmente os eleitores deveriam aclamar, o que quase sempre ocorreu, quase, mas nem sempre. Depois de escolhido, o imperador precisava ser coroado, portanto, confirmado pela igreja, pois esse ritual é que lhe garantia o caráter sagrado. Tal cerimônia acontecia desde o século VII na Catedral de Santa Sofia. Quando não havia um imperador vivo para coroar aquele que seria o seu sucessor, esse era feito pelo patriarca de Constantinopla. E é interessante
Então a igreja é que coroa o imperador. Se a igreja não aceitasse um imperador, contestasse ele por uma ou outra razão, ele não teria legitimidade, especialmente o seu caráter sagrado, né, que eu disse e expliquei agora há pouco. Então, essa sucessão era complicada, porque ela não era muito bem definida constitucionalmente, mas era de direito do imperador escolher ainda em vida o seu sucessor. Isso abriu para uma série de golpes, né, que ocorreu muito dentro da história do Império Bizantino. Então, voltando à citação do Hilário Franco Júnior, página 35, contudo, a ideia de que o imperador era, em última análise, um escolhido de Deus, deixava aberta a porta para constantes golpes. Opa, parece contraditório, né? Então, por que se o imperador tem esse caráter sagrado, portanto escolhido por Deus, abria-se a possibilidade para tantos golpes? O Hilário Franco Júnior explica. Realmente, se o indivíduo conseguisse matar o imperador e assim tomar o trono, ele era visto como legítimo, pois se acreditava que só conseguiria tal feito por ter aprovação divina. Portanto, se se alguém tentasse matar o imperador e conseguisse, ou seja, Deus permitiu. E se Deus permitiu, era legítimo que essa pessoa que matou o imperador assumisse o trono. Olha só que loucura, né? O fracasso da tentativa, porém, pela razão inversa, era crime de lesa majestade punido rigorosamente, normalmente com a morte, né? Logo, por causa daquela concepção, não é de se estranhar que dos 107 imperadores existentes na história do Império Bizantino, apenas 34 tinham tido morte natural, 8 na guerra ou por acidente, e todos os demais tinham sido violentamente destronados, assassinados ou mutilados. Olha só que coisa. Então, de 107 imperadores, 34 morreram na guerra, 34 tiveram morte natural, 8 morreram na guerra e todos os outros foram destronados, ou assassinados ou mutilados. O trono estava aberto a todos, excluindo-se apenas os eunucos, os homens castrados, usados geralmente na guarda imperial, justamente por sua impossibilidade de ter herdeiros. Portanto, eunuco, o cara castrado, ele não poderia ser passível de ser escolhido imperador, isso era a regra. Cego também não podia ser imperador, por isso muitos destronados foram inutilizados dessa forma. Curiosamente, então, o imperador não podia ser cego e muitos imperadores eram destronados dessa maneira. O cara não precisava matar o imperador, bastava cegar ele. Há casos, Hilário Franco Júnior cita, inclusive de esposas de imperadores que cegavam seus maridos, ou de mães de futuros imperadores que cegavam um filho que fosse predileto do seu marido por acreditar que ele não seria um bom imperador, justamente para evitar que ele fosse imperador. Então, além de cegos, os hereges, evidentemente, aquele que fosse herege declarado não podia ser imperador devido ao seu caráter sagrado. A discordância religiosa era crime político, portanto não poderia. Mulheres não poderiam ser imperatrizes, né? Com exceção daquelas que tomaram o poder como imperatriz ou regente, por estarem incapacitados devido à impossibilidade de serem militares ou sacerdotes. Então, não havendo possibilidade de um determinado imperador assumir, porque era criança, porque foi cegado pela própria mãe ou etc., e algumas mulheres chegaram a assumir os tronos como regentes até que o imperador estivesse apto a ser escolhido. E, por fim, só para a gente encerrar, algumas limitações ao poder do imperador. Basicamente, só haviam duas limitações ao poder do imperador. Eram os concílios, portanto a igreja, e o direito. O imperador também estava submetido à lei, ok? Não estava acima da lei, não. Página 36, aquele enorme poder imperial tinha apenas duas limitações estabelecidas pelo costume. A primeira era um juramento que o imperador devia fazer quando de sua coroação, comprometendo-se a respeitar os decretos dos 7 concílios ecumênicos e os direitos e privilégios da igreja. Então, para ser coroado imperador, ele tinha que jurar estar sujeito aos concílios e aos privilégios da igreja. Por decorrência de seu poder sagrado, o imperador era fonte de todo o direito e o único legislador. Então, a lei encarnada. Ou seja, o imperador ele era o legislador,
Então, não existia essa divisão de poderes, que evidentemente é muito recente, vem do iluminismo de Montesquieu, a divisão de poderes entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Não, o imperador era o executivo, ele era o legislativo porque ele legislava as leis, e ele era o judiciário porque ele também era a última instância de julgamento das leis. Então, contudo, paradoxalmente, o direito representava a outra grande restrição à autoridade imperial. Esta gerava as leis, mas estava submetida a elas. Então, uma vez que o imperador criava uma lei, ele estava também submetido a essa própria lei. Ele não poderia criar uma lei e desfazer essa lei ao seu bel prazer, segundo seus próprios interesses. Daí a grande importância dos códigos jurídicos bizantinos, especialmente corpus juris civilis, organizados no começo do século VI por ordem do imperador Justiniano. Falamos desse corpo jurídico renovado pelo imperador Justiniano. Esse código foi resultado de uma compilação do velho direito romano, parcialmente cristianizado e adaptado às condições da época. Meus queridos, é isso. Espero que tenha ficado claro essas discussões. Está aqui mais uma vez as referências bibliográficas, Michel Angould e Hilário Franco Júnior. Espero que tenha ficado claro as colocações dessa aula. Na partir da próxima aula, então, a gente passa a discutir, dentro do Oriente ainda, mais uma outra civilização importante, que é a civilização árabe, né? A última civilização oriental que nós vamos discutir mais para frente, bem mais para frente, é o Império Mongol, mas a partir da aula que vem a gente fala de Maomé e os muçulmanos. Espero que vocês estejam bem e espero que permaneçam bem, e até a próxima aula.